Hoje o assunto é polêmico. Na verdade nem é tão polêmico assim. Na verdade é mais falta de informação e a gente vai tratar disso, que é validade de documentos, sabe? Então que cávulo é a validade? Tem validade mesmo? Tem gente que fala que tem validade que não tem. Me ajuda. Calma, vamos falar sobre isso hoje. Muito bem, antes de mais nada, vamos entender que existe a validade de documentos na Itália oficialmente, que é 6 meses. Como assim, Fábio? Quando você pega uma certidão na Itália, ela tem a validade de 6 meses. Muito provavelmente a certidão do seu antenato italiano aí na sua mão, dá uma olhada dela, se lá no rodapé não tá escrito assim: Questo certificato ha la validità di 6 mesi, dalla data de rilascio, alguma coisa, qualquer coisa del genere. Tá lá escrito. Então, primeiro, uma certidão na Itália, ela tem uma validade de 6 meses. Por que na Itália tem um documento de validade de 6 meses? Porque você vai lá e pega quando você quiser. Primeiro, ninguém precisa de certidão na Itália. O italiano não precisa da sua certidão de nascimento. O italiano tem um negócio chamado autocertificazione, que a gente pode falar disso num outro vídeo, que é um outro assunto. O italiano não precisa provar nada pra ninguém, isso é maravilhoso. Aqui no Brasil, a gente precisa provar e eu preciso apresentar documentos. A burocracia é burocracia, né, gente? Na Itália, não. Na Itália, se alguém me pergunta: qual é a sua data de nascimento? 16 de luglio 76. Ah, mas cadê a sua certidão de nascimento? Ninguém fala isso. Ninguém pede minha certidão. Você, preencha aqui esse formulário e é uma autocertificação, ou seja, eu estou declarando que aquela informação é verdadeira. Se eu declarar em falso, eu vou ser preso, eu vou sofrer as sanções penais. Então, primeira coisa, é por isso que o documento lá tem uma validade X, porque ninguém pede e é de graça. Ou seja, tá tudo bem ter validade. Então agora você sabe que existe uma validade oficial de uma certidão italiana. 6 meses. Quando que isso começou a se aplicar para certidões de cidadania italiana? Hoje, você que está chegando no mundo da cidadania agora talvez não saiba, mas antigamente, antes de ir para a Itália, para fazer o nosso processo, a gente precisava passar no consulado dos consulados italianos para fazer um troço chamado legalização consular. Hoje você aprendeu ou está descobrindo que existe um troço chamado apostilamento. Esse apostilamento substituiu a antiga legalização. Legalização essa que, adivinha os senhores, tinha 6 meses de validade. Inclusive vinha escrito. Então, o que os consulados, quem que criou isso para a cidadania italiana? Os próprios consulados italianos no Brasil. Então, lá na época das legalizações, eles resolveram, e o que eles falavam, tá bom? Para você entender. Eles diziam o seguinte: a partir do momento que nós pegamos um documento brasileiro com sua respectiva tradução e efetuamos a legalização consular, este documento praticamente se torna um documento italiano e tal qual tem a validade de 6 meses. Essa era a justificativa. E naquela época, não existia essa discussão de validade de documentos. Nós já sabíamos que era 6 meses e pronto. O que aconteceu? As pessoas iam para a Itália fazer os seus processos, os comunes entendiam que eram 6 meses de validade, às vezes, porque vinha escrito nos carimbos do próprio consulado. Ok. Hoje, não temos mais a legalização, nós temos o apostilamento. E aí o que acontece? Importante dizer, antes de falar do apostilamento, que a validade dos documentos na época da legalização consular, ela era estabelecida a partir da data da legalização. Os consulados normalmente, com poucas exceções, não estipulavam barreiras para apresentação das certidões. Por exemplo, se eu tinha uma certidão lá emitida, minha certidão de nascimento há 2 anos, muitas vezes o consulado fala assim: não é um problema a emissão da certidão de nascimento. Ou seja, a certidão de nascimento ou as certidões brasileiras não necessariamente precisavam ser menores que 6 meses para o consulado aceitar legalizar. Aqui a gente está falando que desde que elas eram legalizadas, ou seja, elas vinham com carimbo do consulado, ali dizia que elas tinham validade de 6 meses a contar da data da legalização. Importante essa informação. Por quê? Muda, 2014, começa a implantação, ou 2015, sei lá quando, começa a implantação do apostilamento de AIA no Brasil, que substitui a antiga legalização. Não vem mais escrito nos documentos brasileiros, na apostille de AIA, não vem escrito: este documento tem 6 meses a contar da data do apostilamento. Isso era algo do consulado italiano. Só que a cabeça daquele oficial de status civile, aquele carinha ou aquela carinha lá na Itália, que estava acostumada
e já sabia que não podia aceitar documentos legalizados há mais de 6 meses, continua a mesma cabeça, só mudou o formato de entrega do documento. Logo, quando você entrega os seus documentos para o oficial, se ele já é macaco velho, que já está acostumado a fazer processo, que já sabe que antigamente era assim, ele já está habituado a exigir que os documentos tenham menos de 6 meses de validade a partir da data agora do apostilamento. Fábio do céu, por que não teve ninguém que explicou isso pra mim até agora? Porque as pessoas só falavam sim ou não? Pois é, porque as pessoas não têm, muitas delas que falam nas redes sociais, não têm experiência prática em campo pra te falar isso. É por isso, eu só tô te falando isso porque eu tenho mais de 10 anos de experiência em lidando com o processo todo dia nos comunes italianos. É por isso. Ninguém me contou. Aliás, os oficiais me contaram. Bom, então, o que nós tiramos desta história? Que pode ser que o comune onde você vai fazer o seu processo exija que os documentos sejam apresentados com menos de 6 meses, ou que ele não se importe com isso. E aqui vem o segredo deste vídeo. Como você descobre se o oficial do comune onde você vai fazer o seu processo vai ou não exigir, ou exige, né, estes 6 meses? Entrando em contato com o oficial quando você tiver todos os seus documentos traduzidos, lindos e maravilhosos e apostilados. Você vai entrar em contato com ele por e-mail ou por telefone, recomendo por e-mail, depois por telefone, e vai conversar com ele. Oi, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu estou indo para o seu comune X data, XYZ. Posso mandar os meus documentos para análise? Eu gostaria de saber como que funciona o processo no seu comune. Eu tô com meus documentos fresquinhos, lindos e maravilhosos já para fazer o processo. E aí ele vai te explicar como que funciona o trâmite naquele comune. Simples assim. Obviamente, e a minha recomendação profissional para você é: sempre vá para a Itália com os documentos com menos de 6 meses de apostilados. De novo, não estou falando da emissão das certidões ou da tradução, estou falando do apostilamento. Estão apostilados a menos de 6 meses? É uma dorzinha de cabeça, é um incômodo a menos, um item a menos para você se preocupar, porque tá tudo bem, ok? Então, entendeu agora o que é verdadeiramente a tal da validade dos documentos para a prática de reconhecimento na Itália, quando a gente está falando sobre isso? Por isso que metade das redes sociais vão te falar que não precisa, metade que precisa. Porque das duas uma, ou a pessoa fez o processo dela e aí ela te conta com base no que ela teve de informação, de bagagem. Então, se eu fiz o meu processo e exigiu de mim, eu vou falar que todos eles exigem. O grande erro das pessoas é generalizar. O grande erro é não dizer: no meu caso, foi assim. Aí a pessoa fala: não, a Itália inteira exige 6 meses. A Itália inteira não exige 6 meses. Esse é o grande problema. Quando alguém conta a sua história é uma coisa. Quando alguém generaliza, não. E é engraçado toda vez que eu falo isso, só pra rapidinho, só um desabafinho aqui nesse final de vídeo. Toda vez que eu ouço alguém falando assim: a Itália funciona assim ou assado, eu penso: como que essa pessoa sabe? Ela andou nos 8.000 comunes da Itália pra dizer a Itália funciona ou assim ou assado? É curioso, não é? Então desconfie quando a pessoa falar dessa generalizada maluca. E se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no gostei. Se você não clicou nesse joinha em questo mi piace, clica, se inscreve no nosso canal, porque sempre tem vídeo novo e se você tiver inscrito ele vai te avisar. E compartilha esse vídeo, por gentileza, nas suas redes sociais para que a gente atinja mais pessoas, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!